bem-vindos a mais um Mentaliza aí Podcast. Hoje a gente está aqui com a Ingrid, especialista em terapia cognitiva comportamental. Porque como vocês pediram, hoje a gente resolveu trazer um pouquinho mais, especificar um pouco mais das abordagens. Então a gente trouxe aqui uma especialista nesse assunto para poder conversar com vocês. Ingrid, se apresente, por favor. Gente, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de estar Nós aqui que contando um agradecemos. pouquinho para vocês sobre a minha especialidade, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, a minha experiência é que eu sou formada, né, na Universidade Federal de Uberlândia, me formei em 2020. Comecei a atuar em 2021 na área clínica, desde então estou atuando, né, então eu atendo presencialmente aqui em Uberlândia e atendo online, também atendo fora do Brasil, né. E eu fiz especialização em transtorno de ansiedade, porque eu percebi uma demanda muito grande, né? Então, Na assim, clínica. na clínica a minha maior demanda é de transtorno de ansiedade. Aí, tanto ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada também. Então, eu percebi essa necessidade e aí eu fiz a minha especialização com o André Moreno. Ele é muito bom, inclusive, ele é bem... A especialidade dele é a ansiedade mesmo. E aí é isso. E é engraçado você falar, né? Porque, pelo que eu percebi, você se formou ali no período pandemia. Foi a alta Foi a dos alta. ansiosos, né? Aí Então, foi um boom, assim, de então você pegou atendimentos, essa sim. coisa e já foi se especializar, que eu acho que é o principal da clínica, né? A gente não sai da faculdade 100% pronta. É bom a gente ir procurando o que, que mais aparece, o que, que aparece na nossa clínica e ir se especializando, né? Exatamente. E hoje, para ficar mais dinâmica, eu conversei com a Ingrid e a gente resolveu trazer especificamente isso, né? Um caso ansioso na TCC. Para a gente poder falar um pouquinho sobre os pensamentos automáticos, a conceitualização, o modelo cognitivo. Para não ficar tão maçante e ficar parecendo uma aula, a gente resolveu trazer aqui num exemplo de caso. Então, fala um pouquinho pra gente quais que são não os critérios do DSM, mas como que é mais ou menos o transtorno ansioso. O transtorno de ansiedade, ele é muito caracterizado por preocupações excessivas, em que a pessoa ela tem muita dificuldade de controlar essas preocupações. Então, assim, e o que é a preocupação, se a gente for definir, né? Você meio que antecipa uma situação que pode vir a acontecer, que ela pode ser realista, né? Mas a gente coloca como uma probabilidade de acontecer quase que 100%. Né? Então, até dando um exemplo aqui de caso, né? Um padrão aí de perfeccionismo, que a pessoa ela tem muita ansiedade de desempenho. Né? Então, por exemplo, se ela for ter que atuar ali no trabalho, né? E aí tem uma questão do trabalho, tem que fazer uma apresentação no trabalho. Aí ela começa, e se forem me julgar? E se eu falar besteira? E se eu errar? Né? E se der tudo errado e não funcionar? E ela começa a antecipar todos esses problemas, todos esses perigos. Aí ela fica super em alerta, né? E aí começa a vir meio que um perfeccionismo, né? E desse perfeccionismo você começa a criar algumas regrinhas, né? Se eu não for perfeita ali, eu vou ser um fracasso, né? Eu não posso errar, se eu errar, então eu vou ser um fracasso, né? E aí acaba que ela fica muito ali focada nesses erros, né? Nesses problemas e sofre muito com isso também. E às vezes acaba que nem vai fazer a apresentação, né? Acontece muita esquiva nesses casos que a gente vê. Então aí às vezes ela nem vai na apresentação dela, ou então cancela de última hora. Aí acaba acontecendo o que ela tanto antecipou, né? Exatamente. E aí, a evitação é uma das coisas principais pra gente perceber num transtorno de ansiedade também, que tem muita evitação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, transtorno de ansiedade social, ela evita muito. E ela evita muitas situações sociais, então... E é um sofrimento pra ela. Porque ela começa a ficar mal porque ela tá evitando, né? Porque ela queria nesse transtorno, eles evitam muito coisas cotidianas. Então ela não vai encontrar os amigos, não vai pra faculdade. Então ela começa a sofrer e acaba sofrer por evitar. Pra não passar o que ela não quer passar, mas ela acaba passando. Então é isso que vem o sofrimento. Exatamente. E aí, dependendo até, pode deixar de ir no mercado, fazer coisas realmente básicas, deixar de ir na academia, né? Porque ela antecipa que ela vai ser julgada. Né? Então, é um problema que ela coloca, ela antecipa, que não aconteceu necessariamente naquele momento da vida dela, e ela começa a sofrer muito por isso.
E nos transtornos ansiosos a gente tem antissocial, generalizada. Generalizada é mais ou menos como? Generalizada é uma preocupação excessiva, só que generalizada é justamente porque pula muito para várias coisas. Então, ela vai ter, por exemplo, uma preocupação em perder o emprego, uma preocupação em ser julgada pelas pessoas, uma preocupação no desempenho dela, uma preocupação em ansiedade e doença, por exemplo, No né? futuro. No futuro, muito no futuro. Então, uma percepção de que o futuro dela vai dar tudo errado, que as coisas não vão dar certo. E uma percepção sobre ela de que ela não vai dar conta de lidar com as coisas, uma crença também, né, sobre, eu não consigo lidar com a vida como as outras pessoas normalmente, né? Então é bem assim. Então, generalizada é justamente porque são vários focos, né? O ansiedade social, por exemplo, é um foco maior no social. Quando a gente fala do generalizado, porque ela tá em focos, a preocupação está em vários pontos, né? E aí é um sofrimento muito grande. E eu acho legal também a gente separar que, assim, hoje em dia se fala muito da ansiedade. E todo mundo tem medo. Ai, um pouquinho de ansioso que é, ai, eu acho que eu já tenho transtorno e tal. E assim, a ansiedade é um sintoma não, um sentimento básico. Todo mundo tem. Eu gosto bastante quando eu vejo nas minhas aulas que eles dão um exemplo assim. Ansiedade é básico. Se você tem medo de alguma coisa, ela é necessária para você, às vezes, não enfrentar realmente coisas perigosas, para você se preparar. Exato. Você fica ansioso um pouco antes de viajar, antes de vir aqui gravar o podcast, a gente fica ansiosa. Então, assim, não é um sentimento ruim. Mas é preocupante quando você começa a ir para esse lado, né? Das preocupações excessivas, ou começa a evitar as coisas. E também, às vezes, pode se levar ao nível de um transtorno, do pânico, de uma crise de ansiedade. Você sabe separar aí pra gente? Exato. Qual que é que as pessoas confundem muito, né? O transtorno do pânico e a crise de ansiedade. Sim. O transtorno do pânico, ele é quando a pessoa ela tem um ataque de pânico, a gente chama de ataque de pânico abrupto. Então, ele é muito abrupto, muito intenso, que a pessoa ela experimenta aqueles sintomas, né? De sudorese, coração acelerado, e até ela experimenta uma despersonalização, uma desrealização também, que é eles falam assim que é uma sensação como se estivesse saindo do corpo, como se não fosse ele, né? Então, é uma sensação muito ruim. Mas isso é basicamente um pico ali de adrenalina que você Que tem. dura ali entre 10 minutos ou chega até horas. Às vezes chega até uns 45 minutos, né? Assim, é muito rápido, né? Não é uma coisa assim muito intensa. E aí, assim, a questão do pânico, né? Geralmente pode acontecer sem você ter uma situação específica, pode acontecer do nada. Né? E aí a diferença para uma crise de ansiedade é porque a ansiedade, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você sabe o que te causou aquilo, Você sabe qual que é o problema. É uma situação específica, seja porque você antecipou essa situação, né? Você me mandado embora do emprego, sem ter muita evidência daquilo, seja porque você está vivendo aquilo mesmo, né? Então aí você começa a ativar a ansiedade. E até você pontuou que eu achei legal, né? Realmente todo mundo tem ansiedade. Né? A gente precisa da ansiedade, inclusive, né? Eu gosto de falar que a ansiedade ela é como se fosse um sinalzinho de alerta, né? Que a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é a amígdala, e que ela ativa que ela manda esse sinalzinho, né? Como se fosse um sistema de alarme mesmo de uma casa. Só que o sistema de alarme, o que acontece? Quando a gente tá vamos supor que você entra na sua casa, né? Pra pegar alguma coisa que você esqueceu, o sistema de alarme dispara. Ele não vai entender que é você que tá entrando, que ele não precisa disparar. Então a nossa amígdala é da mesma forma, né? Então por isso que às vezes tem estímulos que não são reais, né? Que não estão acontecendo e mesmo assim a nossa amígdala dispara. E aí vem a ansiedade, vem todo aquele sintoma. Até porque chegam muitos pacientes, até a gente conversando com os amigos nossos, fala assim, eu quero tirar essa ansiedade de mim, eu quero... parece que muitos ansiosos aparecem e falam, né, assim, nossa, eu quero tirar essa coisa que realmente parece uma coisa que tá dentro da gente, eu quero tirar de mim. E faz parte da TCC a gente falar isso, né, tipo, ó, ansiedade não é uma coisa que você vai tirar, ficar 0%, não vai, não é realístico você passar isso pro paciente, Exatamente, exatamente. E aí a questão da TCC, ela envolve muito a questão de você pensar, pegar seu pensamento e trazer para um lado mais analítico mesmo, né? Que não é aquela coisa do, eu vou ser positivo, não é isso, né? É você ser realista, né? Então você conseguir adequar o que é probabilidade e o que é possibilidade. Porque assim, possibilidade, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Possibilidade a gente tem de um monte de coisa. Você sai na rua, você tem a possibilidade, sei lá, sofrer um acidente, de acontecer alguma coisa com você. São possibilidades. Se a gente for listar, a gente vai ficar anos listando quais são as possibilidades de tudo, né?
E aí a probabilidade ela é diferente, ela muda quando a gente vai pensar, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Vamos pensar que você vai sair na rua agora. Você pode ter uma dor de barriga? Pode. E qual que é a probabilidade de não ter um banheiro para você usar? Ou de você não achar? Existe. Claro, pode ser que não tenha um banheiro, né? Mas a probabilidade disso é muito baixa, né? Então a gente pensar dessa forma, assim, qual que é a probabilidade real disso acontecer? Que evidências que eu tenho de que isso pode acontecer? Né? Então, até voltando nesse caso aí da pessoa que é perfeccionista com trabalho, qual que é a probabilidade real de você mandar embora? Existe possibilidade? Claro, sempre Pode vai acontecer existir. um corte ali na empresa que ele vai precisar ir. Mas é mais probabilístico a pessoa ser mandada embora se ela não estiver fazendo o serviço dela certo. Exatamente. Então ela tem que voltar isso pra ela, tipo, eu tô fazendo meu trabalho certo? A empresa tá indo bem? Então, vou continuar aqui. Exato. Isso Tem que se questionar, né? Faz parte da TCC. Isso mesmo, isso é uma ferramenta poderosa. Pra gente começar a focar mais um pouquinho na TCC, então, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, pra quem não sabe. Mas hoje em dia ela é padrão ouro justamente para os transtornos ansiosos, por isso que eu acho que cabe, tem todo esse contexto, né? A gente conversar sobre ela aqui hoje. Isso. E assim, acho que se você pode me completar, mas eu acho que a frase básica, assim, da TCC, que vem lá do Aaron Beck, que ele toda aquela historinha que ele pega do epiteto e tal, são ao modo que você interpreta as situações. É nisso aí que a TCC vai se basear. Isso mesmo, porque a maneira como a gente interpreta as situações que vão acontecendo com a gente vão gerando emoções, né? E vão gerando comportamentos, né? Então, até dando um exemplo aqui, vamos pensar uma pessoa que ela tá na fila do supermercado e aí ela tem a interpretação, vê uma galera ali rindo, isso é uma situação. Ela tá no mercado e tem um pessoal na frente dela conversando e rindo. E aí ela teve a seguinte interpretação: estão rindo de mim, tem algum problema comigo, eu sou problemática, eu tenho algum defeito, começou a checar, né? Se checar. Essa pessoa provavelmente ela vai se sentir ansiosa, com vergonha, às vezes raiva, né? E a partir desse sentimento ela vai ter um comportamento. Então, ou ela vai sair do mercado, então ela vai tirar satisfação, né? Enfim. Pode ter vários aí, né? De um transtorno ansioso, provavelmente ela vai embora. Ela vai largar tudo ali, vai embora e às vezes vai evitar voltar no mercado, né? Então é isso, né? Muitas vezes também nossas emoções elas podem surgir e a partir das nossas emoções a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira específica também, né? Então, a partir da raiva, a partir da vergonha, a partir do medo, né? Então, existem todas essas coisas, né? Uma coisa leva a outra, né? Então, o comportamento ele também leva a um pensamento. Vamos pensar essa pessoa e ela vai embora do mercado. Ela começa a pensar, caramba, eu sou, olha aí, acabei de me comportar dessa forma, então realmente eu sou uma pessoa defeituosa, sou problemática. Confirma o comportamento dela por conta do transtorno, acaba muitas das vezes confirmando esses pensamentos dela, né? Exato, exatamente. E aí nessa confirmação a pessoa acaba vivendo aquele looping mesmo da ansiedade. E no primeiro, assim, o primeiro passo que quando você pega um paciente na TCC é começar ali a conceitualização, né? Conta um pouquinho como que é esse passo da conceitualização de caso. Conceitualização de caso, ela abrange várias partes, né? Então, primeiro eu vou ensinar para o meu paciente o que é o modelo cognitivo, que é esse mais ou menos que a gente acabou de falar, que é a interpretação das situações, elas levam a emoções e a comportamentos. Então, eu vou ensinar isso para ele. E aí, a partir disso, ele vai começar a entender como que isso vai acontecendo na vida dele. Então, eu uso um exemplo que ele me trouxe. Se ele me trazer algum exemplo, eu falo, olha, você percebe como isso aqui que você está interpretando vai levando você a fazer isso aqui, a se sentir dessa forma, né? E a partir disso, a gente vai montando essa conceitualização juntos. Então, tem muito isso, né, da terapia cognitivo-comportamental, que a gente mostra isso para o paciente. Dos próprios casos dele, né? Isso que eu acho muito interessante da TCC, que ela usa os próprios casos que o paciente traz pra gente, pra ficar daquele jeito mais explícito, pra ele entender melhor, né? Pra ele se entender na situação. Exato. Isso a base é o empirismo colaborativo, né? Então, e a descoberta guiada também. Então, você vai guiando o seu paciente junto, né, para descobrir isso aí. E aí, no processo de conceitualização, a gente vai entender, né, algumas coisas que ele viveu, que pode ter gerado, né, tanto esse transtorno de ansiedade, enfim, os problemas que ele tem também, né, pra gente entender por que ele costuma interpretar as coisas, então, dessa forma. E a partir daí, da conceitualização, que a gente começa com as hipóteses do diagnóstico. Exato. Eu acho interessante a gente falar que a conceitualização
você vai estar sempre trabalhando ela. Ela não é algo que vai ser feito ali nas 3 primeiras sessões e depois você não vai fazer mais. Então você vai continuar revivendo ela, continuar preenchendo ela, e dali você vai confirmando ou criando outras hipóteses, certo? Isso mesmo, perfeito. E aí a gente sempre pode, a gente é aberto a mudanças, né? Então, igual você falou, é uma hipótese. A gente cria uma hipótese, junto com o meu paciente, eu vou criando essa hipótese, né? Sobre como o comportamento dele acontece, como a interpretação dele acontece. E a gente vai testando isso na prática mesmo. A gente vai vendo, né? E aí a gente usa isso. Eu costumo falar pra eles que é tipo o mapa do funcionamento deles, né? Então a gente usa aí e é muito legal, é bem legal assim a forma como eles enxergam, quando eles veem isso acontecer, veem na prática, assim, como tudo uma coisa leva a outra. É muito interessante. E você falou também do colaborativo, né? Do seu paciente com você. Então, eu acho que outra parte da TCC é as sessões semi-estruturadas, né? A partir dessa conceitualização, não que seja uma receita de bolo, que muita gente fala na internet, mas a partir dali você já tem mais ou menos que já foi postulado pelos outros teóricos para você seguir ali uma sessão, as suas sessões de uma forma mais técnica, né? Exatamente, exatamente. A questão da receita do bolo, assim, é muito, não é isso, né? Muito pelo contrário, a TCC ela é muito individual também, né? Então não tem assim, a gente tem protocolos, a gente trabalha com protocolos, mas a gente não sai aplicando eles como, não vou olhar para a individualidade, né, do paciente. Eu olho a individualidade dele, eu entendo quais são as questões ali que influenciam todo o comportamento dele, e a partir disso eu vou aplicando as técnicas e também usando isso de acordo com a preferência dele. Né? Então tem pessoas que falam assim, não gosto de tarefa de casa e tal. Tarefa de casa, ela, que a gente chama de plano de ação hoje em dia, né? É muito importante para melhora, né? Porque eu costumo falar que assim, é como se você está treinando inglês. Vamos supor, você vai lá, você faz 1 hora de aula e aí você não treina isso no dia a dia. Difícil você aprender isso, né? Então, a tarefa de casa, plano de ação, né? Ela é usada dessa forma também. E assim, eu vejo até a similaridade com outras doenças. Se você tem diabetes, a gente estava até falando mais cedo aqui da diabetes. Se você não levar aquilo que o seu médico te passou para fazer em casa, para você mudar a sua rotina, você não vai entender, você não vai aprender, você não realmente não vai ter efetividade. Então, por isso que o plano de ação é tão importante, né? Exatamente. Mas aí a gente vai adequar sempre àquela individualidade daquele paciente, porque tem pacientes que são, assim, extremamente corridos. Aí não dá pra ficar mandando 1000 coisas pra ele. Então a gente vai adequando, a gente vai vendo o que é possível dentro das limitações dele. Então não existe essa coisa de regra, sai colocando qualquer tarefa de casa, de qualquer forma, coloca um tanto. Não é assim, né? Então. E outro ponto da TCC, antes da gente começar ali pro caso ansioso, que a gente já tinha começado um pouco a falar, né? É não a terapia breve, né? Porque tem realmente a terapia breve, mas assim, ela tem ali a função de trazer pro paciente virar o seu terapeuta. Então, assim, ele vai aprendendo para ele poder se lidar, poder lidar com ele sozinho depois, né? Exatamente. Essa é a ideia, porque ele vai treinando essas habilidades, então principalmente a habilidade cognitiva, né? De testar os pensamentos dele, né? De ver se realmente. Então a gente usa muito assim, tá, eu tenho uma hipótese de que eu não sou uma pessoa, eu não faço as coisas erradas, não sou tão boa no que eu faço. Então a gente vai usar isso como uma hipótese, é uma hipótese. Tá? Então a hipótese A é a que você não é uma boa pessoa, não faz as coisas bem. Né? A hipótese B é que talvez você possa ser até bom no que você faz. Aí a gente vai colocando as evidências. Que evidências eu tenho para confirmar a hipótese A? E as evidências para confirmar a hipótese B? Então ele vai aprendendo a fazer isso no cotidiano dele. E aí a ideia é que assim que ele consiga fazer isso, né, no dia a dia, ele não precisa realmente de continuar a terapia. Isso ensina muito também a prevenção de recaídas, né? Porque eu estava até vendo numa aula ontem, assim, a professora estava falando, tipo, o paciente está ali, às vezes, se comportando há 30 anos, há 40 anos daquele jeito. Você vai passar ali 8 meses, 1 ano, ensinando ele, mas a qualquer momento pode surgir um outro evento, um evento traumático na vida da pessoa que ela acabe se recaindo ali.
Então, ensinar também para o paciente naquele momento que ele tem que voltar para terapia, que ele tem um apoio, que às vezes ele pode revisitar você, né? Exatamente, isso eu sempre falo pra eles, assim, agora você tá estável, agora você tá melhor, mas se acontecer algum contexto de vida, alguma coisa que você não tá conseguindo lidar, você pode voltar, isso é super aberto, né? E é necessário também, porque às vezes diversas coisas acontecem na nossa vida, às vezes a gente teve ferramentas pra lidar naquela época, mas agora as ferramentas para aquela situação específica talvez não estejam funcionando, eu preciso desenvolver outras, né? Então isso aí é bem normal também. Uhum. Então vamos lá para o nosso caso ansioso, para a gente ir ali testando alguns conceitos da TCC, né? Qual que é o caso que você trouxe pra gente Eu hoje? trouxe o caso fictício, que eu até falei um pouquinho ali, né? Que é um caso bem claro ali de perfeccionismo, de transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa ela tem muito essa questão, principalmente profissional, né? Então, toda vez que ela tem alguma situação profissional, ela começa tanto a antecipar possíveis problemas e ela tem muita dificuldade também de manter as atividades, né? Porque ela já tem uma crença, assim, né? Uma regra. Ah, se eu não faço tudo perfeito, então nem vou fazer, nem adianta fazer. Essa seria uma crença intermediária, só pra gente Intermediária. explicar pro Isso. pessoal. Crenças intermediárias são aquelas que são mais tranquilas que os pensamentos, são mais rígidos que os pensamentos, mas não são tão rígidos do que as Isso. nucleares, certo? Isso, até para contextualizar, né? Pensamentos automáticos a gente chama de primeiro nível de cognição, que é aqueles que a gente tem o tempo inteiro, né? Então, a gente vai ter vários pensamentos ao longo do dia, todas as pessoas, né? Então, eles são automáticos, né? O nome dele já diz, né? São pensamentos que surgem na nossa consciência sem que a gente queira que eles surjam. Né? Então são pensamentos que vêm. E aí quando esse pensamento ele gera um nível de emoção muito forte, então por exemplo, a pessoa fica muito mal quando tem aquele pensamento, então a gente sabe que talvez esteja associado a um nível mais profundo, que aí a gente chama de crença, né? Então, por exemplo, dessa paciente fictícia aqui, né? Ah, e se eu errar, se eu falar alguma coisa errada, se eu for julgada? Isso, se a gente for analisar, né, direitinho, a gente vai para segundo nível, que é a crença intermediária. Então, deixa eu ver o que está mantendo ali, né? A crença intermediária é mais ou menos isso, né? É uma regra que a pessoa cria para manter a crença dela existindo. Que aparece geralmente nessa frase, né? Se, então. Exato. Se eu não. No caso do perfeccionismo, se eu não fizer muito bem isso, então eu sou Exato. desleixada. Exatamente. Vão nesses exemplos aí, né? E aí, nesse caso, se eu não fizer tudo perfeito, então eu sou um fracasso. Então é só erro. E aí, nesse segundo nível, a gente consegue perceber ali que talvez tenha um terceiro, né, que tá mantendo aquilo lá. Então, talvez a crença central dela, que a gente chama, que é o núcleo mais profundo, pode ser de fracasso. Né? Então, eu sou um fracasso, eu sou incapaz. Né? Que geralmente a pessoa tem medo disso, né? Eu tenho medo de ser fracassado, tem medo de. Ou então, é o que ela, às vezes, ela sempre ouviu, é tipo o que ela aprendeu na criação dela. Ah, você é um fracasso, você é inútil. E aí que ela vai entendendo aquilo, né? Isso mesmo, exatamente. E ao longo da vida da pessoa, ela vai construindo realmente essa ideia, né? Então, e às vezes não necessariamente porque os pais criaram isso na cabeça dela, mas as experiências dela foram fazendo ela interpretar aquilo Isso. daquela forma, né? Que ela poderia fracassar, ou que ela era uma fracassada, ou incapaz, né? Mas às vezes aquela pessoa, muitas vezes a crença, ela tem um nível de distorção muito grande, né? Então a pessoa ela acredita muito que ela é incapaz, mas ela tem evidências absurdas na vida dela, né? Então até esse caso fictício, vamos pensar que é uma pessoa que isso acontece muito, a pessoa está em empresa, né, de um cargo, um alto cargo, e mesmo assim ela tem essas crenças ativadas aí muito forte. Ela não consegue achar aquilo que ela já tem ali. Nossa, eu tô igual você falou, tô num cargo muito alto aqui na empresa, mas ainda sou inútil, ainda tem um a mais que eu poderia estar, né? Exatamente. E, bom, então a gente passou pelos pensamentos automáticos, pelas crenças intermediárias, pelas crenças nucleares e falou um pouquinho da distorção também, né? Então, depois disso, qual que são as técnicas que mais geralmente são usadas com os pacientes ansiosos? Vamos falar um pouquinho delas aqui. Tá. A técnica assim, mais usada, ela é cognitiva, principalmente, né? Para que o paciente ele consiga realmente questionar esses pensamentos e realmente conseguir ver o grau de realidade daquilo que ele está pensando, né? Então a gente usa tanto essas técnicas para ele conseguir questionar o pensamento dele, a gente também usa a difusão cognitiva,
que é isso? Difusão cognitiva é meio que você ser um observador dos seus pensamentos. Então, você tentar não se engajar muito neles, né? Então, assim, é um processo, né? Que na terapia a gente vai fazendo isso, né? Para que você não dê ouvido, sabe? O pensamento veio, mas é só um pensamento. É porque uma coisa que a gente bateu bastante na tecla também, até no Mentaliza, nos posts do Mentaliza, é que seus pensamentos não são fatos. Exato. Não é porque você pensou que você é um fracassado que ele é um fato, né? Igual a gente estava conversando aqui agora. Então, essa técnica vem bastante disso, da gente duvidar, da gente pôr em prática que os nossos pensamentos não são totalmente realidades. Eles podem ser às vezes, mas a maioria das vezes estão distorcidos, né? Exatamente. É igual eu dei o exemplo, né, do sistema de alarme. O sistema de alarme, ele não consegue definir se é você ou não, né? Muitas vezes ele não consegue. Então, ele vai apitar independente, né? Então, a gente fazer essa coisa, né, de entender que às vezes o alarme, ele vai apitar mesmo sem eu ter problemas reais ali acontecendo naquele momento, né? Então, eu aprendi a duvidar disso, a questionar, a entender que você... E principalmente entender que você não tem aquele pensamento porque você quis. Ah, eu criei aquele pensamento porque eu quis. Não. Ele é um pensamento automático, ele vai surgir aí mesmo. Só que a partir do momento que eu começo a achar que esse pensamento surgiu, então é um fato, né? Igual você falou, é um fato. Tá, surgiu aqui na minha cabeça que eu vou perder meu emprego. Então, peraí, isso aqui é verdade. Se apareceu na minha cabeça. Só que não, você vai ter tantos pensamentos ao longo do seu dia, da sua vida. Muitos deles são alarmes falsos. Literalmente. Outra técnica pra gente. A gente tem a respiração diafragmática, né? Que ela é muito falada. Só que, assim, muitos pacientes usam ela para tentar se livrar da ansiedade. E aí usou errado. Porque, eu tô ansioso, fiquei respirando aqui para ver se passava. Usou errado, né? Porque, assim, a respiração diafragmática, ela é importante para você voltar, que a gente chama de estado de homeostase. O que é homeostase? É o meu estado mais neutro de emoções, que eu não tô ativado, que eu não tô ansioso, com medo, vergonha, eu tô neutro, né? Então, a gente voltar para esse estado, a respiração diafragmática, ela ajuda muito. Né, a gente a voltar. Só que não adianta nada eu fazer isso na hora só da ansiedade. Na hora que já tá ali no alto, né? Exatamente. Eu gosto de usar a analogia também, que é assim. Eu vou aprender a cozinhar na hora que eu marco o jantar, marquei o jantar com meus amigos, eu vou aprender a cozinhar. Eu não vou conseguir. Né? Igual, vou aprender a tocar violão no dia que eu marquei o show. Vai ser um desastre, né? Então, a mesma coisa acontece com a respiração, porque é uma habilidade, né? Então, a gente tem que treinar ela para quando a gente precisar usar ela, a gente tá bom naquilo. E a respiração é uma técnica muito fácil, né? Também para quem tiver interesse, a gente ensinou lá nos posts do Mentaliza, nos rios, que é ali básico, né? 2, 4, 2, essa ordem, os números, 2, 4, 6. Respira por 2 minutos, 2 segundos, segura por 4 segundos e solta em 6 segundos. É uma prática que eu faço, inclusive, todos os dias. Assim, eu sou mais ansiosa. Então, assim, é interessante falar isso, que, assim, às vezes nem a pessoa nem precisa ter o transtorno para pôr em prática a respiração, né? É uma coisa que tem bastante evidência e ajuda bastante as pessoas. Respirar todos os dias. Às vezes a pessoa tá sentindo, muitos ansiosos falam, eu sinto uma falta de ar. Essa respiração ajuda bastante também, né? Super, super. E é bom treinar ela, assim. Eu gosto de falar também pra quando você tá começando, você treinar na frente do espelho, colocar a mão assim na costela, sabe? Porque aí você vai sentir realmente o diafragma ativando, né? Por isso que ela chama respiração diafragmática. Você vai usar esse músculo. E aí, esse músculo, você vai treinando ele também, para que você consiga fazer isso. Então, é muito importante, porque aumenta a oxigenação do seu corpo também. Então, assim, tem vários benefícios. Outra técnica pra gente, então. Assim, outra técnica a gente pode trabalhar, assim, com questão do mindfulness, né? O mindfulness é muito bom, mas também não é aquela lógica do, eu vou acabar com a minha ansiedade. Não, é uma questão assim mais de você poder treinar até essa questão que eu falei da difusão cognitiva, né? Do perceber o pensamento e talvez até mudar o foco da sua atenção ali, conseguir fazer essa mudança, né? Então, atenção ali naquele momento presente, no que você está vivendo, passou um pensamento, não dá trela para ele, volta. Então, mindfulness também ele é muito utilizado. Eu acho interessante isso da TCC, que assim, a gente dá para o paciente várias técnicas. Porque às vezes, se você não. Ali, se a respiração não der certo, igual você falou, assim, eu comecei a ficar uma ansiosa, comecei a usar a respiração, não tá dando certo. O paciente tem que ter ali a carta na manga de, vou usar essa outra então. Exato. Alguma vai dar certo. Exato.
Não, e na terapia cognitivo-comportamental, a base dela é a gente usar a terapia de exposição, né? Como que é isso, né? A gente usa também em sessão, tem que ser em sessão, é importante ser com um psicólogo mesmo, porque vai ser um ambiente mais controlado, e aí vocês vão usar junto do que vocês vão fazer para se expor a essa ansiedade, né? No dia a dia, porque a questão é, você tem que se expor à sua ansiedade, né? Só que você vai se expondo aos pouquinhos, controlado, né? Então eu já ouvi assim, que meu psicólogo me mandou ir lá falar com uma pessoa que eu tenho vergonha de falar, que eu tenho ansiedade. Claro que de cara a pessoa não vai dar conta, então ela precisa passar por um degrauzinho, né? Que a gente fala da hierarquia dos medos, né? Então, um nível mais tranquilo, bem de boa, mas que ainda gera uma ansiedade. Aí a gente vai passando por ele, a pessoa vai fazendo, aí vai fazendo outro, aí vai pulando a escadinha, né? Até ela conseguir fazer o que é mais causa. Até porque se ela chegar aí já direto no ponto que ela tem mais ansiedade, ela pode comprovar aquele pensamento dela, tipo, não dei conta, igual você falou, o exemplo que você usou. Vai lá conversar fulano que você tem muita ansiedade. Chegar lá, ela não vai dar conta de conversar. Aí ela vai voltar naquele pensamento dela, eu realmente não dou conta, vai estacar zero toda aquela evolução, né? Por isso que tem que ir ali devagarzinho. E a técnica é bastante usada, né? É colaborativo com o paciente, ele vai dando ali, isso aqui me dá 0%, isso aqui me dá 5% de ansiedade, vai colocando. Acho muito interessante isso também, usei bastante com a minha paciente. Dar números aquilo que a gente está sentindo, né? Números, nomes, a TCC usa bastante disso, né? Exatamente, é muito importante para você ter uma noção, né? E até você conseguir perceber o seu progresso. Então, eu tinha 10 de ansiedade nisso aqui, hoje eu tenho 7, hoje eu tenho 6. Né? E você vai vendo isso diminuir, isso é muito bom também, muito legal. Muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui mais o que a gente separou. Situações do paciente, às vezes para o pessoal se identificar, alguma coisa assim. Óbvio, sempre bom lembrar, né, que aqui não é porque você escuta aqui que a pessoa vai se diagnosticar nem nada, mas é interessante você ouvir, prestar atenção, que às vezes você tem que fica como um alerta para você buscar algum profissional, né? Mas quais são situações aí de ansiosos? Situações de ansiosos, assim, principalmente procrastinação, o ansioso procrastina muito, porque você vai deixando de entrar em contato com coisas que te causam ansiedade, seja realizar um projeto, seja falar em público, seja falar com alguma pessoa, né, sobre algum desconforto. Então, isso aí é bem da ansiedade também, né? Então... Engraçado você falar da procrastinação, né? Porque muita gente acha que procrastinação é do preguiçoso, né? Exatamente. Que, eu não quero fazer aquilo, não. E às vezes pode ser um sintoma que é sério, né? Vai te levar ali no transtorno. Então, é muito interessante você trazer essa situação. Exatamente. O ansioso, ele também tem dificuldade de concentração, né? Que muitas vezes a gente tende a associar, é TDAH. Não, mas é bem assim, porque o ansioso, ele tá sempre pensando em coisas, antecipando problemas que podem acontecer, né, no futuro e trazendo isso pro agora, né? Então, eles têm uma sobrecarga na memória dele. Porque ele tá o tempo inteiro com esses pensamentos, né? Então, o ansioso é muito assim, né? Então, pra você falar que tem um transtorno de ansiedade, a frequência tem que ser muito alta e tem que trazer um grande prejuízo na vida dele. Então, é o dia inteiro, se deixar, entendeu? Pensando em problemas, em catástrofe, então até a catastrofização ela é muito presente, né? Então, é o pior cenário dos piores, né? Então, fulano vai morrer, eu vou morrer, né? Então, eu vou ter uma doença, eu vou ficar sem dinheiro, eu já era, vou perder tudo, vou ser miserável. Tem até algumas ideias nos pensamentos que passam, né? Eu vou virar mendigo, né? Já era, não tenho o que fazer, né? As pessoas vão realmente catastrofizando, né? Exato. E até é legal você entrar nesse assunto também, né? Que são vários exemplos de pensamentos. Então, por exemplo, pensamento tudo ou nada, né? Que às vezes a pessoa não ou ela é tudo ou ela é nada, né? Dá um exemplo pra gente aí. É tudo meio preto no branco. É igual aquele exemplo do perfeccionismo, né? Se eu não for perfeito, então eu sou um fracasso. Mas e o meio termo? Tá, tudo bem, realmente você pode não ser perfeito em tudo. Vamos pegar um conjunto de 3 habilidades. Tocar violão, cozinhar e falar inglês. Tá, pode ser que eu seja bom em falar inglês, eu seja muito bom em falar inglês. Falar em violão eu sou um desastre. Então, realmente você não vai ser perfeito naquilo tudo. Então, você tem que saber olhar.
Tá, mas talvez cozinhar não seja 0, né? Uhum. Eu tenho ali um meio termo, eu sou até 3, 4, né? Então, até que você comentou que é legal dar número, por isso também, né? Então, a gente faz muito, né? Que tem uma técnica da TCC, que é o contínuo cognitivo, né? Que a Uhum. gente meio que desenha um 0 a 10, mais ou menos. Tá, então aí, né, o paciente que tem essa ideia de, se eu não for perfeito naquilo, então eu sou um fracasso. A gente coloca, tá, então você tá onde? O 0 é todo mundo que é um fracasso, sabe nada. O 10 é o cara que é o mais top, né? O perfeitão. Onde você tá? Será que é realista te colocar no 0? Você sabe 0 disso aqui? Uhum. Aí eles começam, tá, realmente não sei 0. Talvez eu esteja no 4, no 5. Uhum. Aí já tem uma mudança do pensamento. Fala, caramba, eu não tô no 0 igual eu tava me colocando, né? Então isso ajuda muito a lidar com esse pensamento tudo ou nada, né? Isso é muito legal. Outro exemplo de pensamento, me fugiu nomes aqui, você tem? Exemplos de distorção Aham, de também. distorções. Tem catastrofização, né? Que é essa coisa de pensar o pior cenário possível, né? E já acreditar nele. É um tipo de distorção. Uhum. E a gente tem também uma abstração seletiva, né? Que você foca só em pontos específicos daquela situação. Que é muito comum em quem tem ansiedade também, né? Uhum. Pensa que eu vou perder o emprego, né? Já era, não tem o que fazer. Você tá focando só naquilo, né? E aí? Que evidência você tem que de fato isso vai acontecer? Se essa pessoa recebeu feedbacks muito bons no trabalho, a pessoa desempenha a função dela ótima, às vezes ela tem, a empresa precisa dela, né? E ela não consegue olhar, então ela consegue olhar só aquele ponto ali, né? Para confirmar aquela ideia dela de medo de que as coisas não vão dar certo. Uhum. Bastante interessante nisso, né? E é bom que, eu acho legal, assim, a gente vê nos pacientes que às vezes quando a gente abre isso pra ele, né? Igual você deu o exemplo do contínuo, né? Ah, você parece que você não é 0 e tal, parece que vira uma luz, vira parecia que tava algo tampando a visão dele, né? Porque ele realmente estava se Exato. enxergando 0. É muito interessante isso. Exatamente. E a gente fala assim que as nossas crenças, elas tentam se confirmar. Então, assim, se eu desenvolver uma crença de fracasso, isso vai tentar. Meu cérebro vai tentar confirmar ela de todos os jeitos possíveis aí. Né? Então eu vou tentar confirmar a partir disso, né? Quais são os pontos que confirmam isso pra mim. Às vezes até a procrastinação ela pode vir disso também, né? Quando mais eu procrastino, mais eu confirmo a minha ideia que eu sou um fracassado, por exemplo, né? Uhum. A gente falou bastante do lado cognitivo, né? Temos alguns padrões de comportamento do ansioso, como que é? O ansioso, ele tem um padrão de comportamento muito evitativo e comportamentos de segurança e de estratégia compensatória. Vou explicar o que é isso. O comportamento de segurança, ele é um pouco para você se sentir menos ansioso. Então, você fica checando várias coisas, por exemplo. Dá um exemplo de um paciente que tem ansiedade de doença, que é um paciente que tem muito medo de morrer, de ter um câncer, de ter um problema, e aí, o que ele faz? Ele pesquisa muito no Google. Então, a gente chama isso de comportamento de segurança, para checar, para ter certeza que, nossa, aqui não é um câncer, isso aqui não é um problema, né? E ele checa muito pressão, por exemplo, para checar, para ter certeza, né? Aí sente um alívio, né? Porque, tá Eles tudo são alívios bem. momentâneos, né? Exatamente. E a gente tem um comportamento, a estratégia compensatória. Estratégia compensatória é uma forma de regular a minha emoção. Como que é isso, né? Então, por exemplo, eu posso usar formas de, tipo, beber, né? Então, muitos pacientes ansiosos bebem, então, com muita frequência. Então, quase todos os dias bebe uma latinha para sentir menos ansiedade. Fumam, né? Maconha, por exemplo, para sentir menos ansiedade também. Então, eles têm bastante esse comportamento que a gente chama de compensatório, né? Para regular a emoção. E às vezes até nem é algo bastante grande, né? Igual você falou, assim, da bebê, da droga. Mas, assim, às vezes até arrancar a pelinha, arrancar o cabelo, a tricolote... Otimia. Tricoletimia. A Tricotilamania. palavra hoje tá difícil aqui. Transtorno de escoriação também. Isso, às vezes vai tirando um pedaço do corpo, às vezes até compensatório na alimentação, às vezes nem Super. né? É porque às vezes a gente. Alimentação. É que a gente fica preocupada, né? Às vezes beber, usar drogas são coisas que te ficam mais evidentes, né? Sim. Mas agora tem pacientes que só tiram, morde um pedaço da boca, então esses são pontos que a gente também já deve olhar. Exatamente.
E assim, para você saber, se eu tô usando isso para regular minha ansiedade ou não, né? Quando são pontos mais comuns, né? Tipo bebê. Você tem que pensar assim, eu tô usando para uso recreativo ou eu tô usando para regular minha ansiedade? Aí você tem um ponto. Né? Que se aí você estiver usando para regular a ansiedade, aí tem uma estratégia compensatória. Se é para uso recreativo, tô me divertindo, é meu lazer, não é porque eu tô super ansioso, aí é diferente. Mas a estratégia do comer também é bastante usada. Né? Que são e nem sempre são transtornos alimentares, né? Mas o ansioso também pode usar o alimento ali, porque o alimento ele é muito satisfatório, né? O açúcar, o carboidrato, ele te preenche às vezes, né? Então pode ser muito usado também e diferente de um transtorno alimentar, né? Que a gente até vai falar em outro episódio mais separado deles. Mas assim, o que mais que a gente tem que o paciente ansioso pode usar? Deixa a gente pensar. A evitação, principalmente, A evitação a né? gente falou um pouco, né? Evita os lugares, né? Ele geralmente usa estratégia compensatória. Mais ou menos isso agora que me veio à mente. Que mais que a gente pode falar sobre a TCC e os ansiosos? O que mais você separou pra gente falar? Tá. Assim, todas essas questões, né, elas são muito importantes, mas a gente tem também que o ansioso, ele aprende que lembrei agora de uma estratégia, né? Isso é uma estratégia pouco falada, ela é um pouco mais complexa, mas que o ansioso, ele usa a preocupação também como forma de sentir alívio, né? Porque quando eu me preocupo, eu antecipo aquela coisa que pode acontecer, né, ruim, e eu tento me preparar para aquilo, né, de certa forma, né? Então, por exemplo, tô antecipando que eu posso perder meu emprego. Aí ele começa a se preparar, guardar dinheiro. Só que às vezes, quando isso vai para uma estratégia muito que não é boa para ele para de gastar dinheiro. Aí ele começa a não viver. Né? Então ele vive em função daquilo, né? Nossa, eu preciso ganhar dinheiro, senão eu vou perder meu emprego. E aí não vive, e aí não faz mais nada e fica só naquilo, só pensa naquilo. Isso é uma estratégia também. Então que eles usam, a preocupação surge justamente para isso. Mas o problema disso é que não dá para ficar me preocupando com todos os problemas que existem. A gente não vai viver, né? E a gente até comentou um pouquinho, né, que combina um pouco com essa preocupação, o aumento dos casos pós-pandemia, que foi ali onde você se formou e onde você começou a atuar. Então, tem aparecido bastante preocupações do futuro nisso, né? Super. O Covid trouxe essa insegurança pra gente a qualquer momento, Super. como também no caso que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Super. Assim, a qualquer momento pode vir uma catástrofe, pode vir um vírus que a gente fica instável ali, né? Exato, super. Isso aumentou muito os níveis de ansiedade, né? Porque realmente é mais porque, assim, pra gente, né, o nosso cérebro ele tá preocupado em sobrevivência. Então ele vai estar sempre focado no que é perigoso mesmo, né? Tanto é que todo mundo tem ansiedade justamente por isso, para ter realmente um foco. Só que as pessoas que têm um transtorno, elas só focam nisso, né? Então tudo é perigoso, tudo pode dar errado, né? Então realmente tudo isso que vem acontecendo e pós-pandemia também surgiram muitas fobias, né? Até disso, de limpeza, como que fala assim, o medo de sair para fora de casa, né? Isso também faz parte dos transtornos ansiosos, a fobia. Fobias específicas, então a gente tem fobia específica, né? De animais, a gente tem fobia específica até de agulha, né? Então, e a gente tem agorafobia também, mas a agorafobia ela é bem voltada para se eu estiver em algum lugar, passar mal, não vou ter socorro, né? Então a gente tem isso também. Outra, muito pelo Covid, mas também muito pela internet, né? As redes sociais também têm aumentado bastante os casos de ansiedade, porque a gente vê, tá a todo momento ali na nossa mão, né? Então, isso também tem aumentado os casos de ansiedade. Com certeza, até porque a gente usa também as redes sociais para regular uma ansiedade. Então é muito comum a gente começar a surgir pensamentos ansiosos, né? Alguma coisa vai acontecer, uma coisa ruim vai acontecer, né? Nossa, tô aqui preocupado, e se tal coisa rolar? E aí eu vou e pego o celular. Começo a sentir aquele sintoma ali que não é muito legal, eu vou e começo a mexer no celular. Só que aquilo ali eu só meio que mascarei, né? Para aquele momento eu senti um alívio, mas eu larguei o celular.
eu Uhum. continuo sentindo aquilo, às vezes eu me sinto até pior, porque pode rolar muito comparação, né? Então você vê uma pessoa ali vivendo uma vida específica, você começa a comparar. Ou pro procrastinador, né? Você vê a pessoa estudando, vou fazer alguma coisa, ah, nossa, eu não tô, né? Então, Os famosos gatilhos, né, que a gente encontra ali nas redes exatamente. sociais, que, ai, o outro tá se exercitando e eu tô aqui. Uhum. Uhum. E aí vai bem da interpretação, né? Então, teve uma situação, entrei no Instagram, né, e vi lá as pessoas fazendo coisas, né, que eu não estou fazendo, eu não estou conseguindo. E aí eu tive uma interpretação, né? Ah, então eu não sou tão bem, não sou tão bom assim, eu não sou tão suficiente, né? Porque as pessoas fazem e eu não faço. E aí disso ele começa a sentir ansiedade. Uhum. Ansiedade, vergonha, tristeza, e aí ele vai ter comportamentos. Aí o comportamento dele pode ir variados, né? Desde ele continuar mexendo no celular para se sentir melhor, Uhum. desde ele comer, desde ele evitar aquilo, mudar, desfocar, né? É, e eu acho interessante, assim, esses casos que você trouxe, porque geralmente a pessoa, o que é comum que a gente enxerga, a pessoa tenta evitar esse sentimento. Então, Uhum. vê esses pensamentos, ela não lida com isso. E a TCC fala Sim. bastante, é importante você lidar, você encarar esses Uhum. pensamentos. Ah, eu Exato. tenho outro ali que tá estudando, outro ali que tá malhando e eu tô aqui no sofá Uhum. fazendo nada. Realmente, você não tá. Então, assim, você tem que encarar isso e aí, o que que você vai fazer a partir de agora? Você vai estudar, Exato. você vai fazer uma atividade, como que Uhum. é? O terapeuta Exato. ensina muito isso, né? Exatamente, que aí você tem uma mudança de comportamento. Então, a mudança de comportamento, ela também te leva a ter uma mudança de pensamento. Então, ah, se eu vou me computar, eu vi, senti tudo aquilo ali, me comparei com as pessoas, né? Tive essa interpretação, senti ansiedade, mas aí eu vou fazer uma outra coisa, eu não vou fazer aquilo que vai fazer a manutenção da minha ansiedade, né? Eu vou, sei lá, pegar um papel, caneta e vou escrever aquilo lá, e vou refletir, vou questionar, ou então eu vou fazer um exercício físico, eu vou fazer uma mudança naquele comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, eu mudo o que eu penso sobre mim. Né? Uhum, Então, o meu pensamento ele vai mudar. Então, se eu estava achando que eu estava sendo inútil porque eu não estava fazendo nada, mas eu mudei o comportamento, pensei diferente, né? Então, uhum. peraí, eu não sou tão inútil assim, eu fiz outra coisa, né? Ah, você falou também de escrever no papel, né? Uma técnica muito importante são os cartões de enfrentamento, né? Que a gente deixa para o Exato. paciente, para depois que ele sair da terapia, para ele ter uma Uhum. noção, tipo, ó, é algo que eu tenho ali na minha mão. Hoje em dia se Sim. usa muito os cartões de enfrentamento no Uhum. telefone, né? Ali no, Sim. nas notas, do bloco de notas, que a Uhum. gente escreve mais ou menos o quê? Que a gente, Exato. frases para combater esses pensamentos, né? Exatamente. Então, assim, no próprio sessão de terapia mesmo, durante as sessões, a gente já vai construindo cartões de enfrentamento, né? Então, por exemplo, quando eu tiver me sentindo ansioso e a gente costuma fazer assim, quando eu tiver pensamentos do tipo, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada certo, sei lá, vou perder o emprego, eu devo me lembrar de tais coisas. E aí sempre tem uma instrução comportamental. Então, quando eu me sentir de tal forma, ou quando eu pensar tal coisa, eu me instruo a fazer algo, né? Ou Uhum. lembrar de algo. Então, eu devo me lembrar da sessão de terapia que falamos sobre isso e chegamos à conclusão que não Usando é o próprio caso do paciente. exatamente. E aí cheguei à conclusão tal, né? Então, ou devo me lembrar de que eu posso fazer outra coisa, ou que eu devo fazer tal coisa, chamar um amigo, entendeu? Então a gente usa muito isso, Uhum. né? Os cartões. Outro ponto também que tem gerado bastante ansiedade na população é querer ter as coisas muito rápido, né? A gente estava Uhum. até comentando um pouco ali da atividade física, então a gente vê no Instagram ali, venha em 21 dias fazer isso, e a pessoa realmente Uhum. acredita que em 21 dias vai mudar o Sim. corpo, ou ela realmente quer. Ah, em 21 dias eu tenho uma viagem, quero. Não, vamos ser realistas, que é muito Uhum. aquilo da TCC, né? Tem que trabalhar com pensamentos realísticos. Ah, eu tenho muita preocupação no futuro. Eu quero sair de casa Uhum. e eu quero ter a mesma condição de vida Sim. que meus pais me deram. Não, vamos Exato. ser realistas. Hoje em dia, os pacientes devem te trazer bastante essa demanda, assim, né? Super. De coisas Uhum. rápidas. Exatamente. Exatamente isso. E aí, assim, aquela questão, né, também, eu preciso desenvolver habilidades, né? Uhum. Porque eu não consigo, não é essa coisa rápida, né? Se eu for tentar fazer uma coisa rápida, não vai funcionar. É igual o exemplo lá do tocar violão no show que eu acabei de marcar e eu nunca toquei antes. Não vai dar certo, né? Então, é dessa mesma forma. Só que o processo, ele é realmente, muitas vezes, difícil,
mas a gente observar ele também, né? Então, assim, isso vai até na questão da autoeficácia também, né? Então, você e até pontuar, perceber o que você melhorou, o que está melhorando, né? E também observar quais são os pontos que têm a ver com seus valores ali. Então, por exemplo, né, exercitar. Eu quero me exercitar, eu quero ter um corpo legal. E o que isso tem a ver com os meus valores, assim, né? Eu quero ter isso por muito tempo, durante a minha vida, né? Uma coisa importante para mim, né? Então, assim, isso é legal também de pensar. É porque as redes sociais, elas trazem pra gente, né, essa vida muito perfeita, muito Sim. que a gente quer alcançar. E é legal Uhum. você falar do conceito, assim, de autoeficácia, porque a gente vai até percebendo, assim, né, é isso mesmo que eu quero chegar? É, se Uhum. duvidar um pouco dessas coisas, né? Eu Sim. quero mesmo ter a vida igual daquela ali, Exato. porque e até pra gente perceber também, né? A pessoa Uhum. que tá ali, ela tá mostrando o lado bom dela, não Exato. só, não o que acontece de ruim. Então, se a Uhum. gente tem uma autoeficácia boa, a gente sabe e entende isso, né? Exatamente, isso mesmo. É um ponto super importante. Muito bom. A gente trouxe, a gente deixou a caixinha de perguntas, né? Igual a gente Uhum. faz todas as vezes. E a gente vai deixar, vou fazer as perguntas aqui que o pessoal fez. Tá. Marina perguntou: quais faixas etárias você trabalha? Eu trabalho com adultos a Uhum. partir de 18 anos. É legal a gente falar isso, né? Que geralmente é diferente, né? Quem trabalha com o público Super. infantil, quem trabalha. Hoje em dia é bem mais especializado nisso, né? A TCC também tem Exatamente. protocolos Sim. diferentes. E é até bom, assim, uma pessoa mais especialista naquela faixa etária, porque a adolescência, ela tem coisas diferentes, né? Então, é um momento de vida diferente. A infância são momentos de vida diferentes, necessidades diferentes, a idade adulta também, né? Então, até pegando ali umas pessoas ali de 18, 19, 20, até os 23, geralmente eu faço uma orientação profissional com eles também, que é uma etapa de vida que acaba exigindo um pouco isso, né? Uhum. E a partir dos 25 já é uma questão mais profissional, capacidade profissional, ansiedade da profissão mesmo, desempenho e afins. Uhum. O Nicolas perguntou: para quais transtornos você acredita que a TCC é mais eficiente? Olha, transtornos de ansiedade, sem dúvida, tá? Depressão, sem dúvida. Uhum. Então, acho que, assim, esses dois, assim, acho que... A Transtornos gente alimentares também. A gente comentou um pouquinho, né, que a TCC é muito falado padrão ouro para ansiedade, Uhum, padrão ouro para depressão, mas ali as terapias de terceira onda estão indo muito bem com esses padrão ouros, né? Então tem sim. ali a DBT O com o border, border, a ACT com o luto. com luto, Então, dor crônica aham. também. E é muito interessante disso também a gente passar para o público que seja mais leigo, para ele saber, às vezes, qual profissional que tem que procurar, né? Uhum, sim. Uhum. A Olivia, por que escolheu a TCC? Tá. Assim, na minha faculdade, né, na minha formação, eu vi muito psicanálise, eu até fui um tempo aí pra psicanálise também. E aí depois eu fui percebendo, pensei assim, gente, mas como que vai ser minha atuação aqui? Eu não via muito como atuar, não tinha muito, pra mim não tinha muito essa orientação, isso me deixava um pouco perdida, né? E aí eu questionava várias coisas, eu questionava, o que que faz tal coisa, não sei, não fazia tanto sentido pra mim, que eu sou muito prática, Uhum. né? Então veio disso, e aí eu fui procurar, né? No meio assim do curso, eu fui procurar uma professora, que é a Renata, né? Eu fui atrás dela e aí eu falei, Renata, me ensina aí o que você sabe, que eu quero aprender com você, eu quero aprender assim, porque eu sei que você é a que mais sabe aqui, né? E ela foi me passando, eu falei, quero fazer TCC com você, e ela foi me passando as coisas, ela me mostrava livros, me explicava como que eram os transtornos, como que eram formados. E aí eu vi um mundo novo, né? Eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Faz muito sentido pra mim, né? Não, tem questão da neurociência também, eu sempre fui da neurociência, de explicação Uhum. cerebral, como que tal coisa acontece, então eu sempre quis muita explicação das coisas, né? Como que isso aqui acontece na prática e o que que eu faço para lidar com isso? Então a TCC ela me deu isso, literalmente, né? Ó, Uhum. você tem isso aqui acontece de tal jeito, de tal forma, e para você lidar com isso, você tem isso aqui, Eu acho né, que a de TCC ferramenta. traz bastante confiança pro profissional, né? Super. Assim, eu acho que essa questão de abordagem, assim, eu acho que vai muito mais do que o paciente, ó, desculpa, do que o terapeuta se
entende, né? Tipo, assim, igual você falou assim, eu sou muito prática. Às vezes não faria sentido você trabalhar com uma abordagem psicanalítica e não dizendo aqui que ela é ruim. Uhum. Não, isso ali foi base e tal, mas é o que você Exato. se identifica, o que você achou como modo de Uhum. trabalhar, né? Não, e aí eu comecei terapia também, né, em Uhum, TCC, e aí fez todo sentido. Aí eu apliquei na minha vida, aí eu percebi, nossa, como fazer sentido tanto para eu perceber meus pensamentos, meu comportamento, minha emoção. Então eu me tornei muito mais autoconsciente, né? uhum. A próxima pergunta foi a Joana. Como saber que a TCC é melhor pra mim? Tá. Assim, você tem que pensar quais são os seus objetivos, né? Então, eu quero fazer terapia pra quê? Ah, eu quero pra me autoconhecer. Tá, mas você quer conhecer o quê e pra quê? Né? Uhum, Ah, eu quero conhecer por que que eu tenho explosão de raiva. Por que que eu não consigo lidar com a minha raiva? Por que que eu me relaciono com as pessoas da forma que eu me relaciono? Né? Por que que eu tenho dificuldade em tal coisa? Aí você já vai para um ponto, né? Então, se você for uma pessoa que tem objetivos específicos, já é legal, uhum, né? E aí pensar assim, tá, esses objetivos, o que que seria, qual abordagem iria mais de acordo com esse meu objetivo, né? Ah, tenho necessidade de um autocontrole maior, então talvez eu vou precisar de mais ferramentas práticas, então a TCC poderia ser interessante, uhum, né? Então você pode pensar mais ou menos nesse sentido, assim, uhum. né? Qual que é o meu objetivo com a terapia e a partir desse objetivo você pensar, será que a TCC ela vai abranger isso aqui? Ah, eu tenho o objetivo de pensar muito, eu quero pensar muito na minha infância, eu quero entender melhor. Então, talvez a TCC não seja o ideal ali para você. Você quer Uhum. muito focar na sua infância. Não que a TCC não foque, Aham. tá? Mas o nosso ponto de partida, ele não é tanto a infância, porque a gente quer, a partir do que você viveu na infância, que hoje em dia você sofre com isso, a Uhum. gente quer te dar habilidade, desenvolver com você, para que você consiga lidar com isso no dia a dia. Esse até é um mito, assim, né? Ah, a TCC não visita problemas do Uhum. passado, não foca, não te pergunta sobre o passado e tal, sei lá o quê. Isso é um Exato. mito, né? É um mito. Pra você conhecer o paciente, geralmente é uma das perguntas básicas, como foi Básicas. sua infância? Assim, Exato. não que se, igual você falou, né? O foco não é esse. A gente não vai ficar ali tratando os seus eventos traumáticos da infância. A gente vai focar no que você quer agora. Na queixa Exato. que você trouxe para mudar o agora. Mas não que ela não Exatamente. visite, né? Exatamente, isso mesmo. Uhum. E a Larissa perguntou: na clínica, você vê ansiedade atrelada a outros transtornos? A gente Super. comentou um pouco aqui, né? Da fobia, Uhum. quais os outros mais? Super. Geralmente a ansiedade ela tem muita comorbidade. Aham. Então, assim, eu vejo, já vi bastante na clínica transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, que é diferente do TOC, Uhum. tá? O TOC é outro tipo de transtorno, que é aquele associado à limpeza, aquelas coisas assim, a rituais. Mas o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo é um padrão de perfeccionismo e de alta exigência muito alto, né? Uhum. Então é diferente. Eu vejo muito, isso aparece muito para mim na clínica, transtorno de ansiedade associado a transtorno de personalidade obsessivo compulsivo e depressão. Depressão é a maior comorbidade da ansiedade, geralmente elas andam juntas. É muito difícil você ver um paciente assim, só predominantemente ansioso, ele vai ter sintomas depressivos também. A ansiedade é critério para vários transtornos, assim, né? Uhum, E é legal você falar da depressão, porque geralmente ali no caso que você trouxe, do paciente se esquivando, ele começa a parar de sair de casa. Ah, aconteceu isso no supermercado, então não vou. Vou pedir uhum, só no iFood. Aconteceu isso com os meus amigos, então não vou. Ele começa a ficar mais em uhum. casa e ele começa a ficar depressivo, né? Exatamente. Uhum. E aí Perfeito. faz parte da conceitualização, né? Eu acho legal a gente falar isso também, da gente ver, é a depressão que está gerando ansiedade, é a ansiedade que está gerando a Isso, depressão, é a isso ansiedade que mesmo. está gerando o obsessivo compulsivo, o perfeccionismo, é dali que a Exato. gente que vai tirar as várias hipóteses, né? Isso mesmo, perfeito. A Uhum. gente vai entender qual que é o principal ali para ele. Uhum. E você falou um pouquinho também das comorbidades, e que a gente estava comentando, né? Hoje em dia os pacientes aparecem muito assim, né? Uhum, É muito raro quem fecha critérios para um só diagnóstico. uhum, Hoje em dia está muito. Acho que isso é bastante crítica, assim, da TCC, né? Tipo assim, sim. como atuar, nananã. Uhum, Como que você vê isso? uhum. Assim, realmente, né? Isso sempre chega, né? Então, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade e TDAH. Então, isso é comum também com morbidades. Então,
Hoje a gente tem até uma abordagem transdiagnóstica, né? Que é para ajudar a gente nessa visualização também quando o paciente ele tem vários transtornos. Que aí a gente vai trabalhar com... Então, assim, a gente tem vários tópicos ali na abordagem transdiagnóstica. A gente vai trabalhar com flexibilidade cognitiva, que é ajudar esse paciente, né? É justamente aquele questionamento de pensamentos, olhar para, será que eu sou um fracasso mesmo? Entendeu? Isso é mais ou menos a flexibilidade cognitiva. Aí a gente tem tópicos de regulação emocional, que aí a gente entra ali com a respiração diafragmática, por exemplo, e tem outras várias técnicas aí para você regular emoções, né? Seja raiva, medo, vergonha, né? Então a gente usa tópicos de regulação emocional também, que são gerais. Então, mais ou menos assim. Então, essa abordagem, ela é bem... É uma abordagem que tem surgido nova aí, né? Que ela está dentro da TCC? Sim. É assim que a gente pode definir ela? Assim, ela até é. Mais ou menos isso, dentro das TCCs, né? Muito bom. Tem mais alguma coisa que você quer deixar pra gente sobre a ansiedade, sobre a TCC? Mais algum tópico? Acho que é Acho que a isso. gente falou bastante hoje, né? Deu pro pessoal... Sim. Assim, eu acho que a TCC, ela é uma abordagem muito ampla, hoje em dia muito bem estudada. Então, assim, são vários tópicos que a gente pode ficar aqui... Super. A gente pode pegar o pensamento automático e ficar várias horas só destrinchando isso. E o episódio de hoje foi mais pra gente fazer esse âmbito geral, falando um pouquinho dos transtornos ansiosos, né? Exato. Mas antes da gente ir embora, fala pro pessoal onde que a gente pode te encontrar, onde que a gente vê aí. Você tá toda ativa agora nas redes sociais, né? Estou, tá. Sim, vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? Que é Ingrid Rodrigues PC. Lá eu tô agora tentando ser mais ativa, né? Ali nas redes, então eu vou estar sempre postando coisas legais ali para quem gosta de autoconhecimento, de entender, né? Então, igual eu falei aqui sobre os pensamentos, é muito importante a gente saber questionar os nossos pensamentos, porque se a gente levar tudo como uma verdade absoluta, a gente vai embora, assim, que é pensamento demais, a gente pensa muita coisa, assim, catastrófica, então a gente tem que realmente aprender essas ferramentas aí, que é muito importante, para você ter uma vida, assim, com uma saúde e um bem-estar emocional, né? Muito importante. E também não deixem de seguir o Mentaliza, né? A gente tá aí em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Telegram agora também. A gente fez um canal no Telegram pra gente poder se aproximar mais do pessoal, pra gente mandar alguns estudos, meu, da Laura, até os tópicos que a gente falar, os tópicos que a gente estudar aqui pro podcast. Então, entrem lá nas nossas redes sociais e espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente falou bastante aqui, né, sobre a TCC, sobre os transtornos ansiosos. E se vocês quiserem dar mais tópicos pra gente... lembrancinha da Ingrid, tava esquecendo. Ingrid, a gente sempre dá todo episódio uma lembrancinha pro pessoal ir levando a Mentaliza pra gente dar um bloquinho, né? Uma caneta pra pessoa ir anotando aí e estar sempre lembrando da Mentaliza. Adorei, foi muito bom, adorei. E é isso. Mais alguma coisa? Acho que é isso também. Então, tchau. Tchau, até mais. Mentaliza aí.